Então, hoje estamos aqui com mais um convidado, muitos collabs nesse canal. Sim, eu sei que vocês gostam, estão gostando, então vamos com mais um. Hoje o vídeo é sobre dicas de aprender inglês. Eu sempre falo pra vocês nos meus vídeos que é muito importante você saber inglês, principalmente se você quer aprender o japonês. É bom você ter base de inglês antes, porque tem muito conteúdo que é dado em inglês pra você aprender japonês. Então, hoje eu chamei o Daniel, que ele sabe inglês fluente também, ele mora no Canadá, então... sabe sim. Para de coisa, senão você não tinha conseguido morar aí no Canadá. E nós dois aprendemos mais ou menos do mesmo jeito, né, na vida, assim. E nós vamos dar as nossas dicas de aprender inglês. Isso aí. Pra você conseguir se virar. Então, o Daniel ele também tem um canal no YouTube, ele vai falar um pouquinho sobre o canal dele, sobre o que é. E aí, galera? Eu sou o Daniel, sou primo da Júlia, moro aqui em Toronto. O meu canal começou tem, sei lá, pouco mais de um mês, ou menos que isso. Eu falo de produtividade com o iPad Pro. Eu troquei meu MacBook Pro por um iPad Pro recentemente. Tô entrando nesse mundo aí de tablet, que eu acho que é o caminho pro futuro da computação. E mesmo eu sendo designer, eu consigo trabalhar full time dentro do iPad, com software de edição, com software de edição de imagem, gravação de vídeo, edição de vídeo, essas coisas todas direto no iPad. Tá sendo muito interessante. Eu tô documentando ali, já tem 3 ou 4 vídeos já lá no ar. Tá sendo bem legal fazer o canal. E aí a Ju me chamou pra falar sobre um pouco de inglês, né? Como foi aprender inglês e vir morar aqui no Canadá, tendo essa base de, digamos assim, autodidata, né? No inglês. E hoje em dia já vão fazer 4 anos e meio que eu tô aqui, já Bastante tempo. Melhorou bastante. Passou rápido. Eu me mudei em janeiro de 2016, que eu mudei. Nossa. Mas trabalhando pra empresa aqui do Canadá desde fevereiro de 2015. Porque você ficou 1 ano trabalhando e a empresa totalmente em inglês. Apesar de ter alguns brasileiros lá, mas toda reunião, falando com o pessoal do time era em inglês. 99% do tempo era em inglês, mesmo eu estando no Brasil ainda trabalhando remoto pra eles. E a entrevista também foi em inglês pra você conseguir esse emprego. Tudo. E eu também falei no meu vídeo sobre a mudança, tirando dúvidas e tudo mais, que o Diogo ele fez a entrevista em inglês pra vir aqui pro Japão. Então é uma das alternativas se você quer vir morar no Japão. Praticamente em qualquer lugar do planeta, se você sabe minimamente bem o inglês e conseguir fazer uma entrevista, você com certeza vai se destacar numa entrevista pra qualquer lugar do planeta. Então o inglês realmente é muito importante. O Diogo é da área técnica também, né? Ele Ele é de TI. Então, na nossa área de tecnologia, é fundamental você ter, assim, eu diria que se você tem o inglês técnico, você se vira. Mas se você almeja trabalhar fora, trabalhar para uma empresa de fora mesmo, remoto, estando no Brasil e tal, tem que ser um pouquinho acima do inglês técnico. Você tem que se dedicar um pouquinho ali principalmente pra parte de conversação, porque a galera não te corrige, mas você tem que se fazer entender. Sim, importante. E uma das coisas é que, assim, pelo menos, eu aprendi inglês sozinha. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo sobre como eu aprendi inglês, então esse vai ser o primeiro, né? Que eu nunca fiz curso de inglês, o curso de inglês que eu tinha era aquele da escola mesmo, que é aquela aula de inglês, uma semana Bem sim, básico, semana não, que é tipo totalmente básico. Então a gente vai explicar pra você. E eu acho que o Daniel também não fez curso de inglês? Fiz, cara. Eu fiz um curso aí que são 2 letras e 2 vogais, 2 consoantes e 2 vogais, porque não é sponsor, não pode falar marca. Quando eu tinha, sei lá, tipo 5, 6 anos de idade, logo depois que eu fiz alfabetização, meus pais me colocaram no curso de inglês, mas durou 2 anos, porque era ali complementar ao que a gente aprendia na escola. Então, tipo, na escola eu aprendia dog, cat, no curso eu aprendia boy and girl. Era bem básico, elementar, muito básico. Aí durou 2 anos. Eu não conto como ter feito o curso de inglês, porque, sei lá, eu fiz 2, 3 livros, né, do programa do curso. E o inglês de verdade que você aprendeu, você não aprendeu no curso, provavelmente. Nem de longe. Não. Nem de longe. Eu aprendi... Eu nem me lembro exatamente como é que foi esse processo todo, mas o meu pai já sabia inglês, ele teve que aprender inglês pra fazer o doutorado dele. E muitas das coisas que a gente tinha no nosso cotidiano era tudo em inglês. Então, música era em inglês, os jogos de videogame eram todos em inglês, porque naquela época, quando eu era criança, pouquíssimos eram traduzidos pro português. Então, os jogos que a gente queria jogar, sendo Warcraft, todos eles eram em inglês. E toda vez eu acabava te perguntando ou pro meu pai ou pro meu irmão, que é mais velho que eu, o que acontecia. Eles ficaram uma vez, tipo, de saco cheio e eles me deram um dicionário. Eles falaram, olha, se você tiver de dúvida, procura um dicionário. Juro, meu pai ficou de saco cheio de tantas coisas que eu perguntava pra ele, de o que significa isso? Ele falou, toma, dicionário, pesquisa.
Procura sozinha. E aí, esse foi, eu acho que, o momento chave pra eu. Beleza, então agora, a partir de agora, tudo que eu tiver dúvida, eu vou ter que pesquisar sozinha. Mas E aí... eu fui mais ou menos na mesma linha. Eu sou um pouco mais velho que você e o Pedro, mas o meu aprendizado de inglês começou, assim, lá em 96, 97... porque foi bem marcante pra mim, foi quando eu comecei a ter acesso aos CDs, pra galera aí que ainda é jovem, CD. Eu comecei a ter acesso a CDs importados, na época o dólar era 1 para 1, né? Era muito próximo ali, então tinha algumas lojas de CD que conseguiam trazer esses CDs importados a um preço mais acessível, principalmente os CDs de rock and roll, e os CDs importados eles vinham com um encarte, normalmente era uma pataca de encarte, porque vinha a letra das músicas. Os CDs produzidos no Brasil, não, o encarte dentro era branco, só tinha capa e contracapa. Sim, então, e naquela época não tinha o letras.com.br pra você existia, ver a letra da música. 96, 97, os primeiros sites no Brasil começaram, sei lá, 98, 99. Tipo isso. Então, aí o que eu fazia? Eu pegava o dicionário, que a gente tinha que ter o dicionário pra escola, aquele Michaelis, eu acho. Era o Michaelis que eu tinha também, o vermelhinho pequenininho, vermelho, assim. pequenininho, E aí ficava ali meio que traduzindo ao pé da letra as músicas. O inglês tem algumas palavras que tem o mesmo sentido na mesma grafia, né? Você tem 5, 6 sentidos para uma única palavra. Conforme eu traduzia ali palavra por palavra, ficava muito estranha a tradução, né? Então eu tinha que me forçar um pouco ali também a entender o contexto da música, a interpretar determinadas expressões idiomáticas, e aí eu comecei a fazer meio que por associação o que a música estava retratando na letra. Eu fazia isso também, eu também pegava o CD. E principalmente, uma das coisas que eu também acho que ajudou muito foi quando eu comecei a jogar Zelda, né? Então, um amigo do meu pai deu o cartucho de Zelda do 64 pra gente, e ele era todo em inglês, e esses cartuchos eram todos em inglês. Todos os jogos, acho que da Nintendo, todos os jogos que eu joguei, acho que eram em inglês naquela época. Eu acho que não me lembro de nenhum que tenha sido em português. Também não me lembro. Não, tinha um do Asterix. Acho que só de computador que começou a vir era muito mais pra frente, assim. Bem mais pra frente. Bem mais pra frente. Quando foi que você se tocou que você tava sabendo inglês? Eu não vou lembrar exatamente a época, mas eu já estava trabalhando, eu já tinha saído da faculdade. Foi quando eu comecei a conversar com outros designers acho que pelo Twitter, então lá para 2004, 2003, uma coisa assim. Eu comecei a conversar com outros designers de fora do Brasil sobre mercado de trabalho, sobre os programas que a gente usava na época e tal, e eu via que eu conseguia me fazer entender e conseguia entender as respostas deles, né? Na época era Twitter, tinha aquelas listas de grupo de e-mail, não existia Facebook, Orkut ainda, pra essas paradas. O Orkut era muito mais voltado pra galera de night e tudo mais, não tinha comunidade profissional. Então foi aí que eu comecei meio que, peraí, eu consigo me comunicar, vou começar a me testar. Aí mandava um e-mail pra uma agência aqui, mandava e-mail pra uma agência ali, aí tinha uma resposta, coisa e tal. Surgiu a oportunidade de fazer um freela, que era, sei lá, uma landing page, uma única página ali assim, pra um cara dos Estados Unidos, agora eu não me lembro aonde que ele morava. Eu fiz o freela, eu cheguei a fazer 4 freelas com ele, foi maneiríssimo, porque primeiro eu tava ganhando em dólar, pra mim era surreal tá ganhando em dólar fazendo o que eu gosto de fazer, e aí eu comecei a ver que, eu conseguia fazer as paradas legais, conseguia falar com o cara por vídeo e me comunicava, então eu comecei achava que tava fluente já, né, mas aí quando começava a escrever e-mail, você via que ficava um monte de sublinhadozinho ali da gramática errada, né, que é o que muitas vezes acaba faltando isso da vivência de curso, de você ter ali um professor particular que te faz essa correção de ortografia, de gramática, tempo verbal, essas coisas todas. Mas só de eu conseguir me fazer entender e entender dentro da minha área de trabalho, no projeto, já valeu muito a pena. Valeu muito a pena mesmo. Eu acho que eu não sei exatamente quando, mas eu acho que eu tava ou no primeiro período da faculdade ou no final do terceiro ano, não sei em que época foi isso, mas meu pai, ele tem o costume de receber muito estrangeiro pro trabalho dele, né, então ele tem muita reunião internacional, então ele recebe as pessoas de fora. Tinha um cara dos Estados Unidos que ele ia receber, que ele falou, a gente vai almoçar com eles, fora do trabalho, entendeu? Ele já era amigo dele, vamos almoçar todo mundo junto. Aí eu falei, ele é americano, ele não fala nada de português, né? Aí ele não. Porque meu pai tem um amigo que, basicamente, a minha infância inteira, que ele é de Londres, mas só que ele fala português. Então eu tava sempre muito confortável ficar do lado dele, porque ele fala português. Mas aí eu ia ter um encontro com um cara que não falava nada de português. Meu pai fala bem... Pois é. A minha mãe, ela entende, mas só que ela tem vergonha de falar, mas ela entende tudo. E eu acho que meu irmão não tava
com a gente nesse almoço, por algum motivo. O Pedro consegue escapar dessas coisas. Aí a gente foi, e aí ele começou a falar, e eu tava entendendo tudo. Aí eu falei, nossa... Não, é muito bom, cara, quando você Que começa... mágico! Com esse freela, eu lembro que a conversa começou pelo Skype, e eu falei pra ele, cara, meu inglês é bem ruim. Eu vou falar devagar, se você puder também falar um pouco mais devagar do que você fala naturalmente, vai me ajudar. Mas, cara, ali com 5 minutos de conversa, parecia que eu tava igual conversa de bar. Parecia que eu tinha tomado umas 4 cervejas ali, meu irmão, e tava falando de futebol. É muito entendeu? louco, porque depois de um tempo, quando você fica falando com certa frequência, você acaba conseguindo soltar. Uma das coisas que o Diogo fez antes da entrevista dele foi ficar falando sozinho em inglês pra ir soltando da entrevista dele pra cá, pra vir pro Japão. Ele ficou soltando em inglês, aí depois ele conseguiu ficar mais confortável, porque a gente não usa, né? Morando no Brasil, a gente escuta mais do que fala. Eu tenho uma história de bastidor dessa também, antes de me mudar pra cá. Eu e a Carol, quando a gente decidiu mudar, né, quando eu fiz a entrevista, surgiu a oportunidade realmente de vir pra cá e tal, a gente conversou, falei, vamos. A gente meio que fazia isso também, às vezes em casa, conversava entre a gente em inglês, quando viajava pra Teresópolis, viajava pra Angra de carro e tal, não sei o que, a gente ia batendo papo entre a gente em inglês, pra ir treinando. A Carol é formada no Brasas, fez acho que, 10 anos de Brasas, só que ela não tinha muita prática, ela não tinha vivência. Se você não pratica, você acaba meio que ficando travado. Enferrujando mesmo. Você trava ali, principalmente vocabulário, né? Você acaba esquecendo muita palavra, você não aprende palavras novas e tal. Então foi uma forma da gente ali ficar conversando, cara. E várias histórias dessas da gente tá falando em inglês entre a gente, aí chegava a irmã da Carol, a mãe da Carol, e a gente tinha que virar a chave na hora ali pra falar português, e aí misturava tudo. Puta, era uma zona. Hoje uma zona na minha cabeça também. Não, hoje em dia é muito fácil pra mim tá falando em inglês no trabalho, e aí do nada eu pegar ali o telefone e ligar pro Brasil, por exemplo, pra falar com a minha mãe, ou pra falar com meu pai em português. É muito fácil hoje. Mas você esquece palavra? Você esquece palavra em português, não esquece? Dependendo do que eu tô falando, dependendo do contexto que eu tô falando, eu não esqueço a palavra em português, eu substituo pelo inglês. Mas eu faço isso. Às vezes eu faço no meu próprio pensamento. Vem a palavra em inglês ali no meio da frase e tal, aí obviamente rola aquela zoada, né, dos amigos. Tá falando inglês, tá metido, não sei o que e tal, mas cara, é porque hoje em dia... 90% do meu tempo eu tô falando inglês. Escrevendo, ouvindo e falando, né? Uhum. Então, a virada de chave acontece rápido, mas de vez em quando dá uma engasgada. E aí, o que eu fiz depois que eu me toquei que eu tava sabendo inglês, eu falei, agora que eu sei, eu vou tentar explorar mais isso. Aí eu comecei, uma coisa que eu tinha esse problema, quando você falou da gramática, eu também tinha esse problema da gramática, só que eu não queria me matricular, pagar curso, fazer qualquer coisa que valha só por causa da gramática, porque eu conseguia ler, muito entender, e eu conseguia escutar. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou ler mais. Aí eu comecei a ler livros que eu já tinha lido, tipo, por exemplo, eu peguei o Hobbit pra ler em inglês, eu comecei a ouvir audiobook. Pegou pesado, hein? Mas é porque eu já tinha lido o Hobbit 3 vezes, então tá. aí eu falei, eu já sei essa história, então qualquer coisa eu pego o livro em português e fico que nem o terminal lá, o cara aprendendo inglês. Mas eu também ouvi audiobook também, e também eu ouvi o audiobook do Senhor dos Anéis em inglês. Audiobook é muito legal, muito porque bom. Os caras têm uma dicção maravilhosa pra você entender. E você pode voltar se você não entendeu, é muito bom o audiobook. E uma dica que, assim, eu vendi meu Kindle, e aí eu assinei a plataforma de audiobook da Amazon. E aí, ao invés de ficar lendo, eu fico ouvindo como se fosse podcast. Às vezes eu tô trabalhando, em vez de eu botar uma música, botar um podcast, eu ligo o Google Home aqui em casa, no Audible, e fico ouvindo. Eu escuto também podcast em inglês, eu procuro podcast em inglês. Podcast em inglês eu ouço poucos. Eu não ouço mais podcast em português, porque aí é uma questão de, tipo assim, cara, eu sinto falta de ouvir um pouco do português. Mas Aí, a maioria dos meus podcasts são em português, mas os livros, eu só tenho ouvido os livros em inglês. Agora eu não tenho como escutado muito audiobook, mas eu tenho ouvido bastante podcast. Eu tenho um podcast tanto em inglês quanto em português. Tem um cara que ele... E aí, obviamente, eu pego assuntos que me interessam. Por exemplo, tem um cara que tem um canal no YouTube que chama Abroad in Japan. E ele tem um podcast sobre Abroad in Japan. Então, e ele é britânico. Então eu acho engraçado, eu acho o sotaque britânico fácil de entender mais do que qualquer outro. Apesar de que muita gente discorda. Eu acho que depende do lugar do Reino Unido. Ele é de Londres. Aqui no Canadá, a gente tem a vantagem de ter gente do mundo todo, né? Se eu não me engano, Toronto é a cidade mais multicultural do mundo. Então, cara, eu tô em contato com um leque de sotaques
principalmente de chinês e indiano, que você não faz ideia como é complicado às vezes pra você entender o que as pessoas estão falando. Pelo Canadá participar do Commonwealth, a galera que vem ali do Reino Unido, principalmente da Inglaterra, País de Gales, se não me engano... Nossa, País de Gales deve ser horrível de Cara, entender. País de Gales é terrível de entender, mas não é tão ruim quanto da Irlanda. Porque A Irlanda a deve ser Irlanda complicado também. é como se você estivesse ouvindo alemão e Dutch. São duas línguas diferentes, mas que um consegue entender o outro. Só que o irlandês... Dutch é holandês. Cara, o irlandês, ele enrola muito mais a língua. E eles falam muito rápido. Tem uma galera que fala rápido mesmo. Tem uma galera que fala muito rápido. Aí, nessa empresa que eu tava trabalhando, que foi a empresa que me trouxe pra cá, eles compraram uma empresa... não era em Londres, era uma cidade vizinha a Londres, ali tipo 200 km de Londres, e a gente fazia muito videoconferência com o pessoal de lá. Tinha uma galera que era mais assim, londrino mesmo, que dava pra entender, e o pessoal que era um pouco mais ali do interior, cara, não era fácil de entender não, mané. Era bem tenso. É a mesma coisa que jogar um gringo no Brasil, deixar ele morando em São Paulo e de repente jogar ele lá no interior do Nordeste, ou no interior do Rio, no interior de qualquer estado. É a mesma coisa. O cara vai ficar... Eu tive um professor de documentário, quando eu tava fazendo curso de cinema, ele fez um documentário sobre uma cidadezinha no interior de Santa Catarina. Quando ele trouxe de volta pra Curitiba, os caras não estavam entendendo o que as pessoas estavam falando. Ele teve que legendar as paradas em português. Português pra português. Você citou a questão dos videogames, né? É a localização do videogame. Quando eles fazem as traduções, eles fazem a tradução localizada. Porque se você traduz, por exemplo, um videogame Cyberpunk, por exemplo, e você fala qual é, brother, é pro Rio. E aí você vai pra São Paulo, e aí, mano? Aí você vai pro... A gente sabe... Você vai pro Nordeste, você que morou no Recife sabe. E aí, man? E aí, man, Entendeu? Tipo... É surreal. Até quando, tipo, tem tradução de anime na legenda, a gente sabe quando foi legendado no Rio e quando foi legendado em São Paulo. Porque os caras botam as gírias Tem a deles. localização, E no inglês é a mesma coisa. O inglês é a mesma coisa. O inglês, pois é, tem dependendo de onde você vai aprender inglês. Eu até fiz um vídeo sobre aprender japonês. Acho que já saiu a ponto quando sair. Já saiu quando sair esse vídeo. Não, vai sair. Não sei, minha agenda de vídeos é muito louca. Mas que tem esse problema também, vai ter esse problema de sotaque e gíria em praticamente todo o plano, qualquer língua. Toda língua vai ter uma diferença. Uma amiga minha que sabe alemão, ela falou que tem 2 tipos de alemão que você aprende lá também. E no Japão você também tem a galera que tem gírias também, tipo, em Tóquio tem um tipo de jeito de falar, em Osaka tem outro, em Okinawa tem outro, em Hokkaido tem outro jeito. Coisas mínimas, mas tem. Tem alguns países que vão ter uma diferença maior, outros não. E tem muito isso de gente que vai fazer intercâmbio na Irlanda e aprende um inglês, aí quando vai para os Estados Unidos tem dificuldade. Então, eu acho que uma dica que eu dou é tentar absorver a maior quantidade de inglês possível que você puder. E tipo, não adianta. Essa questão do sotaque, de você conseguir entender o que as pessoas estão falando, é vivência. Você tá no lugar ali e, cara, entender. É o que o Pedro e a Bruna estavam falando do vídeo lá que eles falaram do dinamarquês. Se você não tiver no lugar ali, não adianta, você não vai entender. É igual aqui em Toronto, tem indiano, tem brasileiro, tem chinês, tem americano, tem canadense, tem francês. Tem canadense que fala mais francês do que inglês. Que, em Toronto tem mais francês do que em Vancouver, né? Toronto é inglês. A única província do Canadá que fala francês é a província do Quebec. Mas é perto daí? É aí vizinho. já é uma questão de geografia. Se Montreal fala mais francês do que Quebec. Montreal é a cidade que mais fala francês fora da França. E aí, provavelmente, o inglês deles deve ter outro sotaque. Tem um sotaque. É como se você estivesse na França ouvindo algum francês falar inglês. Já Quebec, não. A gente foi a Quebec uma vez e Montreal 2 vezes. Quebec você encontra muitas pessoas falando inglês, porque eu acho que Quebec é uma cidade mais turística que Montreal. Apesar de Montreal ser mais bonitinho, mais arrumado. Quebec tem muito clima europeu e aí ela acabou ficando muito turística. Mas em Montreal, cara, dependendo do lugar onde você vai, se você falar inglês, a pessoa vai ficar, tipo... O que você tá falando? Entender. Tipo, ir pra França, né? Aí, numa dessas idas que a gente fez pra Montreal, pra conhecer, acho que foi no primeiro ano que a gente tava aqui no Canadá, a gente tava de carro na estrada, eu e a Carol, os pais dela, e a gente foi parar numa queijaria pra comprar coisa pra gente levar pra onde a gente ia ficar de café da manhã. A gente não conseguia falar o tipo do queijo, não conseguia falar geleia de damasco, né, que até eu conseguir pegar o telefone ali, entrar no Google Translate e ver que damasco é apricot, a mulher perdeu a venda, chamou gerente e tudo mais e tal. São coisas que acontecem.
A primeira vez que eu saí do Brasil pra ir pros Estados Unidos foi em 2015. Eu já tava trabalhando pra essa empresa aqui do Canadá. Eu comecei a trabalhar em fevereiro e aí em abril eu e a Carol a gente fez uma viagem pra Nova York pra Disney. Cara, eu tava um pouco mais solto porque eu já tava ali uns 2, 3 meses falando inglês direto. Mas a Carol, por ter mais experiência no inglês, né, do curso, de falar mais correto, ela que muitas vezes falava quando a gente tava ali num perrengue de loja, de pedir informação, andando pela cidade, onde é que chega e tal, não sei o quê, porque ainda não tinha, por exemplo, a gente não comprava o chip do local pra usar 3G e tal, ficava muita dependência de Wi-Fi. E, cara, 5 anos atrás, parece pouco tempo, mas 5 anos atrás, você não tinha Wi-Fi em todo canto da cidade como você tem hoje. Os pais da Carol, quando vieram pra cá a primeira vez, eles não falam inglês. Mas o pai da Carol veio já com um monte de coisa no celular. Então ele se virava tranquilamente aqui porque ele tinha ali tudo no celular, Google Maps, mapa baixado e tal, não sei o quê. Foi o que a gente fez em 2018 quando a gente veio pro Japão. Eu vim com um bloquinho de notas com frases prontas. E sabia exatamente o que eles iam responder em japonês. Mas só que a gente acabou usando bastante o inglês aqui, principalmente em Tóquio. Em Tóquio se usa bastante inglês. Mas mais pra turismo. Eu falei no vídeo meu que, tipo assim, se você quer vir morar, você tem que saber o japonês. Mas se você quer vir a turismo, bom inglês basta. Não tem que ser um inglês médio, tem que ser um inglês até bom, porque pra você conseguir se virar bem. A minha vantagem aqui é porque a cidade onde eu tô, a língua nativa é o inglês. Sim. Então, meio que sabendo inglês, tá tranquilo. Eu até tenho um certo plano de estudar um pouco do francês, coisa e tal, porque, por exemplo, eu quero aplicar pra cidadania canadense, né, pra ter o passaporte. Você precisa saber francês? Não precisa saber francês. Você faz a prova ali do idioma que você quiser. Se você é do lado do Quebec, você faz em francês. Até pra imigrar, se você imigra pela província de Quebec, dizem que é mais fácil, porque tem menos gente fazendo o processo. A língua principal é o francês, então você faz o equivalente ao IELTS e ao TOEFL, você faz o de francês. E aí, meu amigo, aí tem que ser um francesinho, ó. Tem que ser um bom francês. Então, de tudo isso, tudo que a gente já disse pra vocês, tudo que aconteceu com a gente, o que o inglês proporcionou pra gente, afinal, o Daniel está no Canadá, eu estou no Japão, e viajamos e conseguimos nos virar, inglês realmente é muito importante. Sobrevivemos. Então, sobrevivemos, nós contamos pra vocês como que foi que a gente aprendeu, então acho que já dá um ar aí de uma guia de como você poderia fazer, mas a gente aprendeu isso na década de 90. Então, pois é, era bem mais hardcore. Hoje em dia vocês têm uma facilidade. Nossa, hoje em dia tem uma facilidade pra aprender as coisas. Eu teria aprendido inglês, acho que muito mais rápido se eu tivesse. Muito mais rápido. Pensar que a gente começou a aprender inglês criança e a gente só se tocou que a gente tava sabendo inglês na faculdade. Né? Você, eu. Não, hoje em dia, cara, você tem YouTube pra começar. Tem milhares e milhares de canais que falam de idiomas diversos, de português para inglês, de inglês para outro idioma, de português para alemão, de português para japonês. Tem até um cara que ele é americano, fala português e dá dicas. Tem várias. O cara que eu sigo é o Small Advantage. Acho que é isso. E tem professores de línguas, né? Tem uma menina que é mega famosa, esqueci o nome dela, Camila, Carolina. Ah, sei, é alguma coisa assim. Ela também é muito boa. Ela é formada em letras, com licenciatura em inglês, ela ficou morando em Londres um tempo. Eu acho que ela ainda mora fora, né? Cara, e ela ensina o inglês assim, bem didático, com fonema, com um monte de explicação. Cara, você tem 500 mil aplicativos de idiomas. Sim. Né, Duolingo, Cambly. Se você jogar no Google, você vai achar professores que dão aula por Skype. Você paga via PayPal e você faz aquele aula particular por iTalk também. Tem aquele iTalk. Uma coisa que eu falo muito também, tanto pro japonês, é procurar comunidades na internet. Tipo, comunidade no Discord, no Reddit, no Facebook, porque as pessoas elas estão sempre compartilhando PDFs, aulas, ou eu vejo muito nos grupos de japonês, a pessoa escreve uma frase e a galera corrige, diz, me diz aí se tá certa essa frase. Então, uma grande comunidade que tá aprendendo junto. Então, vai ter sempre uma comunidade te ajudando, vão ter sempre canais ajudando. E eu acho que uma dica também muito boa é que se você puder botar tudo que você conseguir botar em inglês, tipo rede social, bota em inglês. Celular, computador.
celular, computador, tudo que você puder botar em inglês e começar... Os programas que você trabalha, principalmente, porque aquilo que eu falei lá no começo da minha questão e do Diogo também, você vai acabar tendo a vivência do inglês técnico do seu dia a dia. Porque se você coloca o Windows, o Mac, o Linux, o Android, o iOS em inglês, os programas que você usa, Office, Photoshop, AutoCAD, Premiere, essas coisas todas, se você usa isso em inglês, pelo menos os termos você vai acabar aprendendo. E vai por osmose. Vai tudo por osmose, é muito incrível. Uma outra dica que eu dou, que eu fiz muito, é tipo assim, eu já gosto pouco de ver filme e série, né? Por mim, eu passo o dia inteiro maratonando filme e série. Então eu pegava filmes que eu já sabia de cor, Star Wars, filmes de luta todos, que tem diálogos fáceis, né? Tipo Rambo, os filmes do Van Damme, filme do Schwarzenegger, que são diálogos crus, são roteiros fracos. São filmes de ação, então não tem que ter uma profundidade de conversa. Não tem um monólogo. Então né, você acaba meio que decorando as falas em português, né? Você vê o dublado e com a legenda, e depois você passa ali, já rever, você já vai começar a meio que, tipo, entender o que o cara tá falando no contexto do filme. Você acaba aprendendo expressão idiomática, você acaba aprendendo localização de palavras e vocabulário, né? Então você pega assim, igual você falou, você leu o Hobbit 3 vezes em português e aí foi ler em inglês, né? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi Karate Kid, Guerra nas Estrelas, os filmes do Rambo sem legenda. E, cara, vai entender o que o Stallone tá falando. Não é uma coisa muito simples. E você pode botar também a legenda em inglês também, Pô, que é muito na legal. Netflix, você assiste qualquer conteúdo, tem a legenda em inglês. Pode ser filme em italiano, em francês, em norueguês, a legenda vai estar em inglês. Se for em inglês com a legenda em inglês, é melhor ainda, porque você vai ouvir o que a pessoa tá falando e ao mesmo tempo você vai ler. E às vezes eu faço isso porque, às vezes você não pegou a palavra ouvindo, mas quando você lê, você pega. Aí você meio que soma as duas coisas e você entende o contexto. Sim. Dependendo do filme ou da série, mesmo eu já tendo hoje em dia um inglês bem avançado, eu mantenho a legenda em inglês se eu tô vendo pela primeira vez. Uhum. Depois, se eu tô revendo a série, ou se eu tô vendo o filme pela segunda, pela terceira vez, eu vejo sem legenda. Agora, de novo, os filmes de ação que eu gosto de ver, que realmente não tem uma profundidade de diálogo, não tem, assim, um roteiro tão extenso, né? Os filmes da Marvel e tal, cara, dá pra ver de boa sem legenda. Dá pra ver de boa. Tem gente que faz isso muito com Friends, né? Porque o Friends, ele é muito linguagem do cotidiano, assim, do dia a dia. Então, é uma linguagem bem fácil, assim, de você entender. E outra coisa é que a vantagem de você fazer isso vendo série é que você tem aquele negócio dos sotaques. Você acaba podendo ver uma série britânica, depois quando você estiver entendendo melhor, você vê uma série britânica, vê um sotaque, uma série irlandesa, um filme irlandês. Black Mirror, o que mais tem são as diferenças de sotaque. Eu acho que, assim, letra de música é uma das coisas que mais me ajudou a aprender inglês também. Porque é muito mais acessível, principalmente, é muito mais fácil. O que eu fazia com uma amiga minha no colégio, com a Fernanda, a gente passava a limpo, no papel e caneta, a letra era como eu fazia. das músicas do Led Zeppelin. Então teve uma vez que a gente resolveu fazer Stairway to Heaven inteira no caderno. 500 páginas. E a gente fez de ouvido, a gente ouvia, e aí pausava e escrevia, ouvia, pausava e escrevia. Porque a gente, na verdade... Eu fazia isso também, eu passei a fazer isso depois que eu já tinha uma certa, não vivência, mas que eu já tinha uma certa facilidade de entender as músicas, principalmente as músicas ali da época do Creed, Nickelback, essas bandas assim que falavam um pouco, que era menos difícil de você entender do que, por exemplo, você pegar um Metallica da vida, um Slipknot que é muito mais gritado, que você não entende. Ou pegar um Eminem que tá fazendo rap. Não tem jeito. Aí eu fazia muito isso, mas no começo eu pegava a letra mesmo ali do encarte e ia traduzindo. Agora, por favor, quem vai fazer isso pra estudar, não traduzam Creep do Radiohead. Só uma tem dica. algumas músicas que depois de um tempo eu fui ouvir de novo e eu fiquei um pouco traumatizada. Exatamente. Principalmente com as músicas de Spice Girls e tudo mais, que eu falava, nossa, eu escutava isso. Que isso? Bizarro. Mas a gente passava limpo porque a gente não tinha facilidade. Foi aquele período começando a internet... Sabe? A internet tava começando, ainda era discado. Então a gente baixava a música, a gente já tava na época de baixar a música, não tinha o CD. Amém. E LimeWire. Baixava vários vírus.
Pô. Aí a gente não tinha letra, porque a gente não tinha um CD e não tinha letra na internet. Por isso que a gente fazia isso de botar... E a gente queria aprender a letra, então a gente ouvia. A Fernanda, na época, ela fazia curso de inglês, então ela sabia inglês melhor do que eu. Então ela também me ajudou muito por causa disso. Aí a gente passava a letra limpa, passava tintim por tintim. O que mais? Acho que é isso. De dica, cara, eu acho que é isso. E a pessoa tem que estar meio que na vibe de aprender ali, de ficar fazendo isso várias vezes. Cara, é assim, a gente tá vivendo um período agora que tá muito fácil de estudar, né? Porque... Tá com muito tempo livre. Pô, não é nem questão de tempo livre. É tipo assim, você não tem que ficar 3 horas do seu dia em transporte público. Apesar de, na época que isso acontecia, eu usava muito esse tempo também pra ficar ouvindo e estudando. Ouvi todo o audiobook do Hobbit em transporte público. Não subestimem o uso do tempo de transporte público. Você pode otimizar seu tempo. Hoje é sexta-feira à noite aqui. No Canadá já é sábado de manhã pra você. Mas, tipo, hoje não tem sextou. Sextou é sofá. É sofá, tipo isso, Netflix, vai abrir um livro. Cara, YouTube. Valeu? Então, tipo, aproveita e, cara, vai estudando, vai treinando. Não, mas é aquilo também. Você pode, tipo, pode não querer abrir um livro e querer estudar a gramática e tudo mais. Você pode simplesmente botar um filme em inglês e pronto, você já tá praticando, entendeu? Eu se testa. Muito isso. A pessoa que tem essa vontade de morar fora, se testa, cara. Entra no LinkedIn, entra no Glassdoor, vai atrás de uma vaga na sua área, coloca o seu LinkedIn todo em inglês. Tenta reescrever o seu currículo em inglês, manda um e-mail para uma empresa se apresentando todo em inglês e tal. Uma dica muito importante que eu lembrei agora, tem um aplicativo chamado Grammarly. Boa. Que é um teclado que você pode instalar no seu celular, no seu computador e tal, que ele corrige a gramática. Isso me ajudou muito nos meus primeiros anos aqui de Canadá. E mesmo o gratuito muito. Já é muito bom. Ele tem um gratuito não precisa pagar, não precisa ter a versão paga, não. É só instalar o aplicativo, tá no celular, troca ali o teclado pra ele e tal, e aí você já escreve o e-mail pra empresa. Mesmo que você não esteja aplicando pra uma vaga, só se apresentando, querendo saber mais da empresa, ou se você é um usuário da empresa e quer acionar o suporte, coisa do tipo, usa ali o Grammarly pra escrever, você já vai começar a pegar uma prática ali e tal. Esse vídeo não é patrocinado pelo Grammarly. Não, esse vídeo não é patrocinado por nenhum curso, nenhum aplicativo. Só avisando, tá, gente? É muito interessante você ir se testando até pra você ver como é que tá o seu nível. Sim, e outra coisa que é bom também, não tenha vergonha de escrever e falar errado. Nenhuma. Não tenha. Eu tive isso durante muito tempo e depois que eu comecei a namorar o Diogo, ele começou a me corrigir de uma maneira mais tranquila e aí eu comecei a ter menos vergonha de falar. Então, quanto mais eu falava, na verdade, meus amigos, eles começavam a me corrigir ou falavam alguma coisa. E aí eu falei, eu não preciso ter vergonha de falar, principalmente se você tá entre amigos, amigos, familiares, namorado, namorada, marido, esposa. Você tem que aproveitar essa área segura que você tem os seus amigos pra eles te corrigirem mesmo. E aí assim, cara, quando você é corrigido, você aprende muito mais rápido do que você sozinho. Porque aquilo vai te marcar e você nunca mais vai fazer errado. Se você for mandar, tipo, um e-mail ou fazer seu currículo, tipo assim, eu sempre quando eu ia mandar alguma coisa em inglês, eu sempre perguntava pro Diogo, perguntava pro meu pai, perguntava pra mais de uma pessoa, pedia pra ela ler, fazer aquelas correções. Sempre quando eu precisava escrever alguma coisa em inglês ou quando eu tava passando o meu LinkedIn pra inglês, escrevendo meu currículo em inglês. Eu tenho meu currículo num site meu também, que tá todo em inglês. E tudo aquilo foi, tipo, eu não fiz aquilo sozinha não, gente. Foi muito Grammarly, Google Translate e amigos me ajudando. O Google Translate tem seus problemas, né? Porque a maior parte das traduções ele faz literal, pé da letra. Então, se você Google jogar Translate... ali uma frase inteira, pode ser que venha coisa cagada ali. Sim, o Google Translate ele é bom pra quando você tá, tipo, essa palavra, o que ela significa? Ou como eu falo aquela palavra. Ou agora, em viagem. Mas se você... ou em viagem, porque a pessoa vai entender pelo menos o contexto do que tá acontecendo. E tem o áudio. A vantagem do Google Translate pra viagem é o áudio. Não, pra gente aqui é o negócio de imagem. De imagem, né? O Google Translate não é uma boa ferramenta pra muita coisa. Ele faz muita coisa errada, assim, pra você escrever um texto, não vai escrever no Google Translate. Usa o Grammarly, que é melhor. Mas se você quer saber uma palavra ou outra, assim, usa o Translate. Mas tem, tipo, outros bons dicionários também. Se jogar, é isso. Se joga e não tenha medo de errar. Essas são as dicas principais, eu acho, do vídeo. Boa. Se joga, procura e não tenha medo de errar. Aproveita a quarentena. Aproveita. Porque sabe Deus quando vai acabar essa quarentena, então aproveita, tenta deixar ela menos... tenta focalizar sua ansiedade em outra coisa. Isso aí.
É isso, então. Fechou? Fechou. Sayonara. Valeu, galera. Gente, não se esquece de se inscrever no canal do Dani. Ele tá falando agora lá sobre a iPad saga Pro. dele das iPad Pro, mas provavelmente ele vai seguir nessa ramo de tecnologia, muito provavelmente. Quem sabe, bem quem o sabe, conhece. veremos. Então, segue ele lá, dá aquela força, dá umas recomendações de aplicativos pra ele, recomendação de coisa pra ele fazer vídeo, que ele vai se empolgar muito. Sobre o iPad, sobre o que tiver novidades aí que possam surgir. Como eu falei, eu vou estar falando um pouco também da minha visão da área de tecnologia pro futuro, do que eu posso imaginar. É difícil falar do futuro, mas do que eu vejo, o caminho que o iPad pode levar e se vai realmente matar os laptops ou não. Polêmico. Então se inscreve lá no canal do Dani, tá aqui na descrição, também tá aqui nos cards. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever se você ainda não é inscrito nesse canal. Se chegou agora, deixe nos comentários quais são as suas dicas de aprender inglês, ou se você... Como foi que você aprendeu inglês, aí pra gente também compartilhar dicas e informações, né? Se você tem algum aplicativo que você gostou muito, deixa nos comentários. Se tem algum livro que você gostou muito, também deixa nos comentários. E é isso, e tchau. Dá tchau. Yay!